Oi pessoal, vamos lá a mais uma escola literária. Hoje a gente vou falar do romantismo, contexto histórico e as características. Romantismo é uma das escolas literárias mais importantes, mas também é uma que tem muito sentimento, tá? Muito subjetivismo, por isso que eu estou de vermelho hoje. Mas antes de mais nada, faça o seguinte, inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe, tá bom? O romantismo, gente, é uma das escolas mais importantes, porque a gente vai entender que o contexto histórico dele faz a transformação necessária para essa literatura, tá bom? Então vamos entender como é que aconteceu, como surgiu. Lembra que eu falo para vocês assim, que a arte ela é influenciada pelo meio, né? Então o que está acontecendo em volta da gente influencia a arte, influencia todo tipo de arte, né? A música, a literatura, as artes plásticas, tá? A própria escultura, então até a arquitetura. Então a gente vai ver no romantismo a influência do meio, o que fez com as artes desse período, tá? Por isso que ela é a escola mais importante. Se não fosse o romantismo, talvez hoje ainda a gente estaria lendo, olha o que eu digo, talvez a gente estaria lendo poesias, porque até o arcadismo forte era poesia. No romantismo houve uma mudança tremenda, tá? Vamos entender um pouco, olha aqui, o romantismo é um movimento cultural, artístico, que privilegia a subjetividade e o individualismo. Tá? O importante para eles era a subjetividade, o individualismo, e vem contrário aos objetivos do arcadismo. Lembra que no arcadismo, o arcadismo veio depois do barroco, o barroco é aquele exagero, tal. O arcadismo buscava a simplicidade, né? Viver no campo, vida simples, fugere urbe. Quando chega no barroco, eles são contrários a esses objetivos, porque o arcadismo era muito racional, o arcadismo era a racionalidade. No romantismo, não. A gente vai ver isso fugindo, tá? Saindo desse período. Uma coisa para a gente entender, a origem do romantismo está ligado ao declínio da nobreza, tá? E à ascensão da burguesia. O romantismo é um período burguês, tá? O romantismo é um período da literatura, da arte burguesa. Por isso que entender o contexto histórico é tão importante para você entender o romantismo. Não só a literatura, mas todas as artes que fazem parte do romantismo, tá? A gente vê, ó, no final, isso lá para o final do século XVIII, tá? Mas também começa já no século XVII esse movimento, tá? Da burguesia. Havia muitas possibilidades diante dessa alteração, por isso que o contexto literário se renovou em várias vertentes. A gente vai ver que a literatura do romantismo brasileiro, ela tem três na poesia, primeira, segunda e terceira geração. Quando a gente vai para a prosa, são quatro: humanismo, histórico, regionalista, urbano. Então, foi tanta coisa que aconteceu nesse período, tá? Era tantas possibilidades que havia com essa literatura que a literatura fez isso, ó, expandiu. Não ficou presa só em poesia, não ficou presa só na prosa, ela expandiu. A prosa e a poesia expandiram demais. E o interessante é que, mesmo com tantas assim fases, essas fases são completamente diferentes uma da outra. E quando a gente for ver cada fase, vocês vão entender o significado de cada uma e as diferenças que cada uma tinha, tá? Quando é que dá os inícios, os primeiros passos? A gente tem aqui a Revolução Gloriosa, que aconteceu lá no século XVII, tá bom? Essa Revolução Gloriosa, você vê que quando começa ali, quando começa as coisas, esse senhor aqui, esse grande senhor aqui, o James II, né, rei da Inglaterra, houve um movimento contra o poder absolutista dele. Então o parlamento se levantou, começaram pela Constituição, tiraram o poder do rei e passaram o poder, dividiram o poder com o rei, né? Só que assim, foi o parlamento que fez isso. E quem fazia parte
grupo, que era o grupo que fazia parte da maioria do parlamento, a burguesia. Então a burguesia começou a tirar o poder do rei da Inglaterra. Pensa, a Inglaterra é uma potência, até hoje a Inglaterra é uma potência. E aí o rei começou a perder o poder, estava acabando o absolutismo. E isso se espalhou para a Europa. Imagina, acontece isso aí. A gente viu isso aí quando houve um movimento de direita no mundo, chegou até no Brasil. Né? Quando há esses movimentos assim, não é que aconteceu lá na França, aconteceu em Portugal, aconteceu nos Estados Unidos e vai ficar por lá. Não, esse negócio se espalha pelo mundo e foi isso que aconteceu. Tá? Então, o parlamento tira o poder absoluto do rei, põe esse poder aos parlamentares, que a maioria é burguesa. Tá? A maioria é burguesa. Então você começa a ver os burgueses tomando o poder. Tá? Não só nisso, mas também em tudo. Depois a gente tem o iluminismo. Tá? O iluminismo, século XVII ou século XVIII. Esse movimento iniciou aqui, ó, no século XVII, XVIII, na Europa. O que ele buscava? Buscava mudanças políticas, econômicas, sociais, queria mudança na sociedade da época. Tá? Por que chamados iluministas? Porque eles iluminavam, tinham uma visão iluminada, eram diferentes. Tá? E qual era o mais importante dele? Tá? Eles enalteciam a razão, em detrimento do pensamento religioso. Fé e razão, fé e razão. Mas uma coisa para a gente entender, eles não eram ateus. Tá? O que eles acreditavam é que o homem poderia chegar a Deus através da razão. Não é assim, vamos acabar com a religião, Deus não existe, vamos botar fogo nas igrejas. Nada disso. Tá? Eles queriam uma mudança na forma de enaltecer a razão do pensamento, por isso que depois, lá para frente, vem o Estado laico. Tá? O Brasil é um Estado laico, as escolas particulares têm que ser uma escola laica, tá? Porque o país é um Estado laico, mas começa aqui. Vamos dividir isso aí, ó. Razão é uma coisa, fé é outra. Só que eles não deixaram de ser ateus, tá? Não quiseram acabar com a igreja, nada disso. Só essa diferença, tá bom? O resumo do iluminismo. Então imagina, ó, o rei James II começa a perder poder. A burguesia sobe. Isso aí começa a se espalhar pela Europa. Daqui a pouco, né? Daqui a pouco vem as ideias do iluminismo, né? Olha, vamos separar a fé, vamos separar a religião, vamos separar as coisas aí e tal. Igreja é uma coisa, Estado é outra. Olha como isso vai crescendo aqui através do mundo, tá? Outra coisa que influenciou muito também foi a Revolução Industrial, tá? A Revolução Industrial começou onde? Na gloriosa Inglaterra, gente, tá? Onde houve o desenvolvimento tecnológico. Para você entender a Revolução Industrial de uma maneira fácil, que qualquer pessoa entenda, digamos que você queira comprar um sapato. Então você vai lá no artesão, no sapateiro, tá? E encomenda o seu sapato. E o que ele vai fazer? Ele vai cortar o couro, ele vai fazer a sola, ele vai costurar, ele vai limpar, ele vai formar, ele vai deixar bonito e aí depois você vai receber. O que acontece com esse produto? Além da demora para receber, ele fica caro. É um produto muito caro. Quando você vai ver artesanato, gente, artesanato é mais caro de produto industrializado e tem que ser. É diferente. Agora, quando entra a Revolução Industrial, o que acontece com isso? Algo que você tinha caro, que você tinha demorado para fazer e uma pessoa só faz, você tem ele mais barato, mais rápido e numa linha como se fosse produção. Então, algumas pessoas cortavam couro, outros faziam a sola, outros costuravam. Isso torna o fazer bem mais rápido, tá? Então, e quem começa? Quem é que domina isso aqui? A burguesia. E isso consolida o capitalismo, tá? Isso consolida. E a indústria causou transformações na economia mundial. É claro que transforma. A primeira coisa que causa as pessoas saírem do campo e irem para a cidade. Porque lá você sabe. Imagina no campo, você planta e depende da chuva, a gente está num período de chuva aqui. Se chove, você não colhe, porque depende do que você tem lá plantado. Se chove muito, estraga. Se não chove, estraga.
Se faz frio, estraga. Se faz muito calor, estraga. Daqui a pouco você está num lugar em que pode chover, pode fazer frio, pode tudo, você vai ter o trabalho, você vai ter seu serviço. É claro que as pessoas, era o começo, tinha muitas injustiças, tinha pessoas que trabalhavam 16 horas por dia, tá? Então tudo isso. Mas isso mudou o estilo de vida da humanidade. O capitalismo, ó, começa a fazer parte ali, tá bom? Não só, mas acelera a produção de mercadoria e a exploração dos recursos da natureza, tá? Mudou o mundo, mudou a visão. Aonde? Na Inglaterra começou. Outra coisa que vem a influenciar, que está lá no contexto histórico, que também influenciou ele, é a independência norte-americana, que aconteceu em 4 de julho de 1776, foi quando Thomas Jefferson redigiu a Carta Magna deles, né, Magna, a Declaração da Independência. E esse movimento inspirou a Revolução Francesa e inspirou a independência nos países latino-americanos, né? Porque começa lá e veio de rodo aqui para a América Latina, tá? E foi a primeira vez que eles colocaram os pensamentos iluministas em prática, aqui, ó, a separação dos poderes, tá? A garantia da liberdade individual e a igualdade social. Então, a independência dos Estados Unidos foi algo muito importante, mas muito importante para o romantismo. Tá? Ela pôs em prática o iluminismo, ela mudou a ideia, diferenciou, dividiu os poderes que tinha. Então, ela influencia com isso a Revolução Francesa. Pensa no mundo agitado, pensa no mundo agitadaço. Tá? Era o que estava esse mundo. Você imagina, século XVII, tiram o poder, tiram o absolutismo lá do rei da Inglaterra. Começa a ferver, isso aí se espalha pelo mundo, como eu já falei. Né? Aí vem a Revolução Industrial, aí vem as ideias iluministas, um pouco antes da Revolução Industrial. Olha, tem que separar, fé é uma coisa, religião é outra, fé é uma coisa, razão é outra, religião é uma coisa, né? Ciência é outra. Começa a ferver, começa a ferver. Daqui a pouco você ouve assim, nossa, os Estados Unidos se tornou independente. Olha só o que vai na cabeça do homem do século XVIII. Final do século XVII, XVIII e o começo do século XIX. Olha como é que está a cabeça desse homem fervilhando. Imagina você na França, vendo lá o rei sendo um cara picareta, sem vergonha, corrupto, né? Nossa, aí muda. Aí o que acontece com a independência dos Estados Unidos? Tem a Revolução Francesa. Olha só, lembra que eu já falei para vocês, uma coisa vai desencadeando a outra, uma coisa vai levando a outra. Então vem a Revolução Francesa, iniciada em 17 de junho de 1789. Tá? Eles iniciaram, e o movimento foi impulsionado por quem? Por quem? A burguesia. Tá aqui a burguesia que movimenta isso aí, tá? A burguesia. E contou com a participação de quem? Dos pobres, os camponeses e das classes urbanas que viviam na miséria. O povo na França vivia... Tem uma história que diz aí, né, que me fugiu o nome da esposa dele, a rainha, mas depois vocês que gostam de arte vão lembrar. Mas diz a lenda, e eu não sei se é verdade, que falaram, o povo está passando fome. Ele diz assim, se não tem pão, que dê brioches. Gente, brioche era comida só da corte, né? Então, dizem por aí, pode ser lenda, tem muita coisa que se diz por aí que não é verdade, né? Mas só para você entender como é que estava o sentimento do povo junto com a nobreza, tá bom? Aí em 14 de julho de 1789, os parisienses tomaram a Bastilha. A Bastilha era uma prisão, tá? Que tinha muitos presos políticos. Mas a prisão não era só uma prisão, era onde se guardavam, o exército guardava armas e munição ali, né? Então o povo tomar aquilo ali foi uma derrocada, acabou com tudo, né? Então, por isso que desencadeou as mudanças no governo. O povo estava armado agora. O povo estava armado, o povo estava querendo a justiça, fazer as coisas com as próprias mãos, tá? Então, por isso que foi tão importante a queda da Bastilha, que vocês estudam isso, história, constantemente. E qual é o lema da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade e fraternidade, tá bom?
Nesse meio que o mundo está fervendo, que está pegando fogo, aí a gente começa a ter as influências para o romantismo, porque isso aí estava fervendo, isso aí também influenciou o contexto histórico, influencia muito as artes, tá? Muito. A arte não é a verdade, a arte não é a salvação, tá? Mas o contexto, a arte é uma leitura que o artista, o escritor, o compositor, o artista plástico, tá? O escultor, o arquiteto, é uma leitura que ele faz do momento que ele está vivendo. E por isso nós tivemos algumas influências, tá? A primeira influência aqui é de Goethe. Goethe, ele escreveu, publicou em 1774, Os Sofrimentos do Jovem Werther. É um livro epistolar, como alguém estivesse escrevendo uma carta para o primo, deixando lá, falando da história de Goethe. Tá? Alguns dizem, do jovem Werther, alguns dizem que alguns não, estão quase certo, né? Que essa história que ele escreveu foi uma história falando dele também, que ele só não se matou, mas ele teve os sentimentos ali para uma pessoa que já estava prometida e essa pessoa não ligou para ele, tá? Mas essa literatura, diz aqui, ó, traz algo estranho, traz algo invisível, porque assim, esse Werther, ele encontra uma mulher, que me fugiu o nome, ele encontra e ele se apaixona por ela, mas ela está prometida e ela não quer saber dele. E aí durante as cartas que vão contando ali, vai contando sobre ele, sobre a paixão dele, a pessoa que está escrevendo a carta para o primo, está contando a paixão que ele tinha sobre ele e tudo, né? E a gente fala do sofrimento, por isso que fala o sofrimento do jovem Werther, tá? O sofrimento que ele tinha por aquela mulher, que ele dedicava amor, mas depois ele descobre que não ama. Aí no final ele se suicida. Ele se suicida pelo amor que ele tem por ela. Essa leitura influenciou tanto as pessoas, que aqui tem uma imagem, ele sempre vestia, estava lá descrevendo que ele vestia calça amarela e um casaco azul. Aqui está marrom, mas é azul, tá? Casaco azul. Os jovens começaram a se vestir assim. Os jovens começaram a se vestir que nem ele. Calça amarela e o casaco azul. Olha a influência que teve, olha a influência que estava. Depois a gente vai ver nas características o porquê de tudo isso, tá? E aí diz assim que em 1974 houve uma onda de suicídio de jovens por influência desse personagem. Porque uma das coisas que era interessante no romantismo era morrer jovem. A gente vai ver isso principalmente quando vê a segunda geração do romantismo, o byronismo, tá? Morrer jovem era interessante. E vamos continuar. Outra, ó, o Walter Scott escreveu Ivanhoé, tá? Ivanhoé, o que traz? Isso aqui é da Inglaterra, um passado, tá? Ele é um passado medieval, tá bom? Aqui inaugura o nacionalismo romântico, que a gente vai ver o que é isso também, tá? Narra a luta dos saxões, que falavam inglês, com os normandos, que falavam francês, aí tinha aquelas pessoas que moravam lá, então tinha muita confusão de língua, e essa confusão da língua francesa com inglesa aparece no livro, tá? E aqui é considerado o primeiro romance histórico, tá? Esse Ivanhoé volta ao passado medieval, abrindo espaço para o nacionalismo, tá? Os artistas daquela época, quem eram? A gente tem Delacroix, sei lá como é que fala o nome desse cara, tá? Esse quadro é o quadro mais conhecido, né? Todo mundo fala em Revolução Francesa, Delacroix, né? Revolução Francesa, lembra desse quadro, tá bom? Todo mundo que, se você pesquisar aí, põe aí, Revolução Francesa, vai aparecer isso. Põe aí, artistas do romantismo, vai aparecer ele, tá? Que é a liberdade guiando o povo. Sabia que nas nossas moedas, aquela figura da mulher é essa aqui, a liberdade, tá? Outro artista, William Turner. William Turner, ele foi artista, ele foi pintor, ele foi escritor, ele foi músico, mas também muito subjetivismo, tá? O que a gente viu antes, ele mostra um nacionalismo, tá? A liberdade guiando o povo. Aqui é mais o subjetivismo, tá?
subjetivismo, a gente não enxerga ali, cada um vai enxergar uma coisa. É que nem esse aqui, ó, de Gaspar David Friedrich, tá? Caminhante sobre o mar de névoa, tá? Subjetivismo, a pessoa com ela mesma, as imaginações, o pensamento, tá? A gente tem aqui, ó, Goya. Goya também, tá? A mulher idealizada, mulher perfeita, tá? A gente tem no Grande Goya. Continuando na música. Na música tem muitos, ó. Schubert, Rolf, Tchaikovsky, Schumann, Verdi, Mendelssohn, Wagner, Chopin, Liszt, Brahms. Olha quantos. Olha quanto artista. Isso que eu pus só alguns. É muita gente e muita gente boa que fez arte nesse período, que escreveu nesse período também, né? Vamos ver agora as características desse período. Valorização do indivíduo, tá? O que é? Eu sou o centro, tudo é pessoal. No romantismo tudo é pessoal, ele é o centro, ele é o que chama atenção, tá? Tudo é muito sentido no romantismo. Outra, divulgação dos valores burgueses. Lembra que eu falei, romantismo é uma arte burguesa. E você vai encontrar isso, ó, trabalho, esforço, sacrifício, arte burguesa. Outra coisa, idealização amorosa. Tá? Sempre sonhando, a mulher perfeita, o homem é perfeito, é tudo bonitinho, é tudo perfeitinho, é tudo, sabe? O homem sofre por aquela mulher que é perfeita, que ela olha para ele, ela é bonita, ela é linda, ela é trabalhadora, ela é honesta, né? O cara é lindo, o cara é perfeito, o cara é trabalhador, o cara é jovem, o cara é honesto, é sempre, sabe? Isso é romantismo, tá? Idealização. Subjetivismo, ele trabalha muito com subjetivismo, tá? A gente tinha no arcadismo a razão, aqui a gente tem o subjetivismo, tá? A gente tem esse negócio de crer, acreditar. Vamos ver mais um, ó, rejeição aos ideais árcades, resgate dos temas medievais. Lembra que o arcadismo trabalhava com o clássico, o grego e o romano. Aqui não, eles vêm resgatar os temas medievais, tá? Honra, eles vêm o herói, capa e espada. Na Europa é o herói medieval. Aqui no Brasil, como a gente não teve período medieval, é o índio, tá? O herói local. Então eles vêm resgatar esse herói local que tem ali. Nacionalismo. A gente vai ver que no Brasil, principalmente, você vê, a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, no Brasil, foi a independência do Brasil. Então isso cria no povo aquele nacionalismo. O país é meu, o país é maravilhoso, o meu país é bonito, quero que os outros se dane, não tem lugar melhor que o Brasil, a natureza é perfeita, minha terra tem palmeiras, onde canta sabiá, tudo isso, tudo bem que isso é do passado, né? Mas minha terra tem palmeiras, mas aqui é tudo melhor, é tudo maravilhoso, é tudo belo, é tudo, aqui tudo é tudo, tá? Aqui é tudo maravilhoso. O Brasil, quando a gente for ver realmente minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, que a gente vai ver essa poesia, a gente vai ver o romantismo, esse amor pela terra, esse amor pelo país, esse amor pelo lugar. A gente tem, ó, fuga da realidade, só que ao mesmo tempo eles fogem da realidade. A gente vai ver isso muito na segunda fase do romantismo. Eles querem fugir da realidade, não, sabe? Não, deixa isso aqui, eu não resolvo, deixa isso para lá. Melancolia, saudade, amor à morte. A morte é a fuga, serve para tudo. Tá? Outra coisa, liberdade de criação. O poeta romântico, ele tem a liberdade, ele cria seu próprio vocabulário, ele foge daquela regrinha certinha, tá? Que diz aqui o academicismo, tá? A poesia tem uma escolha diferente. Então, esse é o romance. Por que o período romântico é tão importante? Porque ele mudou tudo, ele enxergou o mundo de forma diferente. Tá? O artista romântico, ele enxergava as coisas de uma maneira totalmente diferente. O artista romântico, ele enxergava o mundo a partir de si. Tá? Ele foge das regrinhas, de tudo ser bonito, de ter aquelas normazinhas do academicismo. Ele cria seu vocabulário, ele cria seu jeito de falar. Tá? E esse período vem da influência a outros períodos. Tá? Como eu já falei, só para você lembrar, que esse período é um período da burguesia.
com os valores burgueses, tá? Então você vai ver histórias burguesas, tá bom? Mas histórias que foram influenciadas por todo o contexto histórico, pela vontade de liberdade, pela vontade de acabar com o absolutismo, pela vontade de ser livre, pela vontade... E essa vontade de ser livre está nas artes, está na pintura, essa vontade de ser livre está na forma de escrever, tá? Por isso que o romantismo é tido a escola literária mais importante, ou uma das mais importantes, né? Por causa dessa mudança toda. E fique com a gente, porque nós vamos ver depois as 3 gerações do romantismo do Brasil, e vamos ver prosa, e também tem um romantismo em Portugal. Isso a gente vai ver tudo para a gente se preparar para a próxima fase. Mas o romantismo é fantástico, gente. O romantismo é maravilhoso para ver. Os livros românticos são muito bons, principalmente se você é uma pessoa que gosta de amor, se você é uma pessoa que gosta de sofrer pela pessoa amada, você vai amar o romantismo, tá bom? Então a gente vê na próxima, mas antes de mais nada, se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe, tá bom? Beijo para vocês, até a próxima.